Boa noite a todos, graça e paz. Eu sou Lucas, pastor da Igreja Cristã Evangélica do Jardim Cruzeiro do Sul. Temos também a nossa congregação no Jardim Imperial. Eu convido você neste momento a passar esta próxima hora meditando junto conosco da palavra do Senhor. O texto da nossa meditação nesta noite será João, capítulo 4, do versículo 43 ao 54. Mas antes de fazermos a leitura do texto, ou até mesmo a meditação, eu quero convidá-lo neste momento a fechar os teus olhos, a orar ao Senhor, pedindo que o Senhor nos abençoe neste momento. Estamos vivendo momentos de incertezas, de preocupações, quando se parece que as coisas estão se normalizando, alguma coisa demonstra que não. Para isso é necessária uma fé fortalecida, uma fé de qualidade. Mas o que significa uma fé forte? Uma fé forte, poderosa, ela tem limites. A fé que nós temos, ela é aceitável diante do Senhor ou ela como eu posso dizer, reprovada segundo os padrões divinos? Estes serão algumas questões que nós vamos meditar nesta noite e confrontar a nossa fé, confrontar a nossa vida cristã, tentando entender se nós estamos na presença do Senhor, construindo uma fé genuína, forte e de qualidade, ou se a nossa fé está fraca e baseada em questões que não são bíblicas. Isso é muito importante, nós avaliarmos a nossa vida espiritual a partir dos fundamentos da nossa fé, a partir dos fatores que a Bíblia identifica como essenciais no que diz respeito à fé cristã. Peço a você a fechar os teus olhos neste momento. Logo após a oração, teremos um período de cânticos, e logo após o cântico, voltaremos para a leitura bíblica e meditação do texto. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, mais uma vez te agradecemos por esta noite, pelo dia de hoje, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, embora distantes fisicamente, mas no mesmo espírito, no mesmo propósito, glorificar e exaltar o teu nome. Clamamos ao Senhor no nome de Jesus Cristo que nesta noite o Senhor nos ajude a crescer, a amadurecer na tua presença, ao sermos confrontados pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê o entendimento, a compreensão sobre aquilo que o Senhor exige de nós, aquilo que nós precisamos mudar, para que, de fato, este crescimento, Deus, aconteça, movido pelo teu Espírito, e não segundo os nossos padrões e desejos. Pai amado, quero neste momento lhe pedir por cada família que está reunida neste momento, por cada lar, por cada irmão que está separando este tempo, ó Deus, para meditar na tua palavra. Abençoa os lares, fortaleça aqueles que estão desanimados, tira toda a ansiedade do nosso coração, nos ajude a aquietarmos e confiarmos no Senhor acima de tudo, ainda que tudo à nossa volta possa parecer um caos, como muitas vezes está, que nós venhamos a desfrutar, ó Deus, da paz que procede do Senhor, que vem do relacionamento com o Senhor. Deste relacionamento que só é possível por causa do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso te louvamos e bendizemos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, quero passar neste momento para a equipe de cântico e logo após retornaremos para a meditação na palavra do Senhor.
Amém. Vamos, então, a iniciar a leitura da palavra do Senhor. Eu convido a abrir no Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler do versículo 43 ao 54. Enquanto os irmãos aí se preparam para a leitura, abrindo a palavra do Senhor, eu gostaria de fazer algumas considerações antes da leitura. Nós precisamos entender um pouco o contexto, o que está acontecendo para a gente fazer a leitura, é importante ter uma noção do que está acontecendo. Jesus, ele se encontra com João Batista lá na região da Judéia. Então, Jesus é batizado ali. O ato de Jesus se deixar batizar, ele está passando dando alguns sinais aos líderes religiosos, dizendo, olha, a religiosidade de vocês não é competente para purificar o homem, tá bom? Porque o batismo de João, ele trazia o simbolismo de purificação. Mas o próprio João Batista havia dito, olha, eu batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito e com fogo. Em outras palavras, batizando diretamente com o Espírito Santo, com a presença do próprio Deus, e ao mesmo tempo julgando, condenando aqueles que recusarem a presença do próprio Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo, por meio da atuação do Espírito Santo. O fogo simbolizando, então, a condenação. Após Jesus ser batizado ali, ele encontra com alguns homens, alguns discípulos de João, que acabam deixando de seguir João Batista e passam a seguir o próprio Jesus. Entre eles, aí temos André, depois o irmão de André, que é Pedro, e temos Felipe também, é um dos apóstolos que logo naquele início de ministério já começam a seguir a Jesus. E Jesus, após o batismo, andando ali pela Judéia, fazendo discípulos, ele retorna para Galiléia, tá bom? E lá em Caná da Galiléia, ele realiza aquele milagre de transformar água em vinho, que vimos a semana passada, lembra? Vimos como Jesus ele foi importante para não para que aquela família não encontrasse a desonra. Ao acabar o vinho e havendo convidados, ainda seria desonroso para eles, para aquela família. E Jesus, então, ele muda a sorte daquela família através da sua presença. E vimos como a presença de Jesus, de fato, ele traz dignidade ao homem. Ele é poderoso, a presença de Jesus é poderosa para trazer para restaurar o relacionamento do homem para com Deus. Lembrando que sem Jesus nós não somos nada. Nós só temos liberdade para entrar na presença do Senhor porque o sangue de Cristo está sobre as nossas vidas. E não porque nós somos competentes e aptos para entrar na presença do Senhor. Então, após fazer esse milagre da água em vinho, Jesus, então, retorna novamente para Jerusalém. Estava num período de preparação para a Páscoa, e Jesus, então, era comum muitos judeus irem até Jerusalém, aqueles que estavam afastados ali. Então, Jesus, junto aos seus discípulos, vão até Jerusalém, tá bom? Seria mais ou menos assim, claro que vamos guardar as proporções, mas seria mais ou menos assim, Jesus está lá no Rio de Janeiro e ele precisa ir lá para o Paraná, tá bom? Rio de Janeiro seria mais ou menos ali a região da Galiléia, naquele pedaço mais alto do mapa, e a Judéia ali seria mais ou menos no Paraná, Rio Grande do Sul. Claro que não é a mesma distância, o território de Israel é bem pequeno comparado ao território brasileiro, tá bom? Só para os irmãos terem uma noção da direção, tá bom? Em que Jesus ia e vinha. Então, Jesus sai lá da Galiléia, que seria mais ou menos aquela região lá do Rio de Janeiro, e volta, e está indo em direção para
a Judéia, que é ali na região mais no sul ali do território, tá bom? Então ele vai, se apresenta no templo, os irmãos lembram da história, que Jesus começa a derrubar as mesas dos cambistas, a expulsar os vendedores ali de animais. Lembrando que o problema não eram os cambistas e os animais fazerem o que estavam fazendo, mas era o local que eles estavam ocupando, que era um local separado para os gentios. O que Jesus estava falando ali, quando Jesus falou, olha, a minha casa será chamada casa de oração, e vocês estão fazendo de covil, de mercado, entre outras coisas. O que Jesus estava falando era, um local que é para que outros povos venham e adorem a Deus, vocês estão impedindo. A religiosidade, o sistema religioso judaico, ele era exclusivista. Ele estava impedindo realmente de gentios adorarem a Deus. Eles criavam sistemas e mais sistemas, e com esses sistemas quase ninguém era aceito. É interessante que o próprio Jesus fala, olha, vocês criam regras que nem mesmo vocês conseguem sustentar. Isso é o que a religiosidade faz. Então, Jesus, ao sair ali do templo, um homem vai procurá-lo, Nicodemos. Nicodemos chega para Jesus à noite, nós não sabemos o motivo que ele foi procurar Jesus à noite. Alguns acreditam que ele não queria chamar a atenção dos outros líderes religiosos, nem da multidão, por ele ser um doutor da lei. Eu sou mais adepto do que da interpretação de que ele queria ter um momento tranquilo com Jesus. Um momento ali de conversa, de diálogo, de troca de informações, de compreender. Ele queria compreender o ministério de Jesus. Ele era um homem estudioso e ele estava ali para tentar entender o que estava acontecendo. Eu acho que muito mais do que receio dos outros líderes, ele queria mais compreender um momento de tranquilidade para ter um conhecimento melhor de quem era Jesus e o que Jesus ensinava. E Jesus, então, fala para ele, olha, é necessário que você nasça da água e do Espírito. Nós vimos isso, que a água simboliza a palavra de Deus purificando o homem, e o Espírito, a própria ação do Espírito Santo guiando o homem. Ou seja, o homem é purificado pela lei de Deus, pela palavra de Deus e conduzido pelo Espírito Santo. Ou o homem é conduzido pelo Espírito Santo num processo de purificação pela lei de Deus, pela palavra de Deus. Então, nesse contexto, Jesus volta novamente para Galileia, vai mais para o norte ali, lá mais para o alto. Só que para ele chegar até Galileia, ele tinha que passar por uma região chamada Samaria. Os irmãos lembram da história da samaritana, que nós vimos algumas semanas atrás. Quando Jesus ele vai até o poço, os seus discípulos se separam dele para buscar comida numa cidade próxima, e Jesus está ali no poço, e chega uma mulher, e naquela conversa, Jesus começa a dar atenção a ela, pedir água a ela, e ela acha muito estranho, porque um judeu pedir água para um samaritano, usar os utensílios de um samaritano, ainda mais uma mulher, e sozinha, seria totalmente inconcebível para o judeu. O judeu se considerava puro e os samaritanos impuros, então ele não queria ter contato. Mas Jesus quebra tudo isso. Jesus se apresenta, começa a conversar com aquela mulher, até que no momento Jesus passa a dizer coisas que estão muito íntimas daquela mulher. Por exemplo, Jesus chega para ela e fala, olha, vai lá e busca o teu esposo para eu te explicar algumas coisas juntamente com ele. Porque ela começou a indagar a Jesus sobre onde se deve adorar e tal, e Jesus fala, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Novamente, o espírito e a verdade, guiados pelo espírito e pela palavra de Deus, a verdade. Essa vai ser a temática de Jesus ao longo do seu ministério, porque é a maneira a qual a religiosidade se sustenta. Ser conduzida pelo Espírito e doutrinada pela verdade. A religiosidade não consegue. Ela
se fortalece sem o Espírito e a verdade, ou ela é destruída e se submete ao Espírito e à verdade. Então, Jesus começa a conversar com aquela mulher, e aquela mulher, mas eu não tenho marido. E Jesus fala, disseste bem, e começa a falar, olha, você já teve 5 maridos, e esse que você tem agora não é seu, e tal. E ela percebe, opa, realmente ele tem algo a mais aí do que um simples doutor da lei explicando sobre adoração, entre outras coisas. E na hora que ela chega para Jesus e fala, olha, você está falando uma coisa muito interessante. E nós esperamos o Cristo. E Jesus fala, eu sou esse Cristo que vocês esperam. Aí a samaritana, então, vamos imaginar, e ela ficou maravilhada, e eu acredito que ela ia perguntar muito mais coisas. Nisso chegam os discípulos. Os discípulos chegam, acham muito estranho, por que ele está conversando com aquela mulher e tal. E aquela mulher vai embora e vai até a aldeia lá onde ela morava, junto com os samaritanos lá, os moradores lá, e sai anunciando, olha, eu acho que eu encontrei o Cristo. Ele está lá no poço, e juntam-se os homens, então, a multidão, o povo de samaritano ali, e vai até o poço onde Jesus estava, e começam a conversar com Jesus, e pedem para Jesus ficar lá com eles uns 2 dias, para explicarem para ele, porque eles compreenderam que Jesus era o Cristo, o Salvador do mundo. É interessante que lá no capítulo 4, versículo 40, 41 e 42, olha o que diz. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, do seu ensino, com autoridade. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste, que nós cremos mais, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo, ou seja, o Cristo. Eles tiveram uma compreensão que Jesus era o Cristo, coisa que muitos judeus ali não compreenderam. Até mesmo seus próprios discípulos talvez não tivessem uma compreensão tão clara, e aqueles homens entenderam, você é o Cristo, o Salvador do mundo, tá bom? Então, este é o contexto. Agora, Jesus saiu dali lembra que Jesus estava em Jerusalém, Jesus estava na Galileia, desceu, foi para Jerusalém, agora Jesus está voltando para Galileia, seria como se tivesse saindo do Paraná, tendo que passar por São Paulo, que seria Samaria, e chegando agora em Jerusalém, chegando agora na Galileia, novamente lá em cima, tá bom? Este é o texto que nós vamos ler agora, do versículo 43 ao 54, que diz assim, passado 2 dias, esses 2 dias que Jesus ficou com os samaritanos, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles, a que hora o seu filho se sentira melhor? E informaram, ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora
em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Eu gostaria de pontuar algumas questões. Primeiro, Jesus, ali no versículo 44, ele fala que um profeta não tem honra em sua própria terra. Ele está saindo de Jerusalém e está indo para Galiléia. Ele está falando ali de Jerusalém, que um profeta, que ele como profeta não tem honra em sua própria terra. Mas Jesus não é de Jerusalém, Jesus é de Nazaré. Se nós olharmos lá em Marcos capítulo 6, versículo 6, Jesus diz que ele ficou admirado com a incredulidade daqueles da sua cidade, daquelas pessoas que viviam ali na onde ele nasceu. Ele não nasceu em Jerusalém, ele nasceu totalmente longe. Ele nasceu, seria mais ou menos aqui, no Rio de Janeiro, e descer no mapa, a Jerusalém seria mais ou menos aqui. Jesus estava saindo daqui e disse que ele não tinha honra na sua terra. O que Jesus quis dizer com isso, sendo que ele era de Nazaré, e em uma outra situação ele disse que ele não tinha honra lá em Nazaré? É que Jesus está chamando a atenção para o desprezo que os líderes religiosos tiveram para com ele. Esses mesmos líderes que deveriam, ao conhecerem as Escrituras, reconhecerem Jesus não apenas como profeta, mas como o próprio rei. Jerusalém é a cidade do grande rei. Jerusalém ali é a representação do governo físico do próprio Deus. E Jesus está falando: estes homens não me reconheceram. Estes homens, ao olhar para mim, não perceberam que os sinais que eu realizo era para testemunhar e testificar que as Escrituras estavam se cumprindo, que o Messias havia chegado. Eles não deram crédito, não acreditaram nas minhas doutrinas, não aceitaram os meus ensinamentos. E é por isso que Jesus fala: eu não tenho honra na minha cidade, que é Jerusalém, a qual ele vai reinar futuramente, embora seja crucificado durante um tempo, um período depois, mas nós sabemos, as Escrituras afirmam que ele voltará com poder e glória para reinar em Jerusalém como um rei glorioso, tá bom? Nesse contexto, essa é a circunstância que Jesus está falando, que ele não tem honra na sua terra de Jerusalém, embora ele seja de Nazaré, tá bom? Outra coisa interessante é nós entendemos que, nós percebemos que já na Galiléia, quando ele chega, já tem uma multidão esperando, porque já está todo mundo sabendo dos milagres que ele fez lá em Jerusalém. Por conta da ocasião da Páscoa, muitos judeus saíam das suas terras e iam para Jerusalém. E ao chegarem lá, viram Jesus realizando milagres, fazendo sinais e prodígios. E quando Jesus retorna para Galiléia, esses homens também retornaram e falaram tudo que Jesus havia feito. Então, há uma multidão ali cercando Jesus, querendo conhecê-lo, talvez, com certeza, pedindo para que ele realize alguns milagres, e nós vemos isso na pessoa do oficial, do rei Herodes. Esse homem lá de Cafarnaum, ele chega até Jesus e fala: olha, cura o meu filho está morrendo, tem misericórdia, faz alguma coisa, estão falando que você é poderoso, que você tem autoridade, que você realiza milagres, transforma água em vinho, entre outras coisas, cura o meu filho. E Jesus, ele fala o seguinte, ali no versículo 48, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Ao mesmo tempo que parece que Jesus está condenando aquele homem, Jesus está dizendo o motivo pelo qual ele realiza os milagres. Tem um propósito muito específico, que o propósito é para que eles creiam, para que as pessoas creiam. Porque as Escrituras afirmavam que o Messias
realizaria milagres, realizaria prodígios, manifestaria sinais. Jesus está falando neste contexto, embora seja verdade que não precisaria ver sinais para crer, Jesus está falando, olha, este é o motivo pelo qual eu realizo os milagres. O meu propósito não é solucionar o problema de todos que vêm até mim, a não ser que seja o problema da alma. Este sim é o propósito de Jesus, de chamar a atenção para a sua glória. É fato que ele agia com misericórdia, quando ele via o sofrimento de alguém, ele se compadecia daquela pessoa e realizava o milagre, mas havia um propósito muito específico, manifestar a sua glória, tá bom? Então, nós temos aí um homem que chega até Jesus e pede, clama a Jesus, e Jesus diz, olha, vai, o teu filho vive. E aquele homem não pergunta, fala, mas você não vai ir comigo? Vamos lá comigo, é importante você ver. Então, não, ele simplesmente crê, ele simplesmente confia ali nas palavras de Jesus e vai embora. E eles falam, ora, por volta mais ou menos da hora 7ª, que seria mais ou menos 1h da tarde, a febre do teu filho deixou. E ele lembra, então, olha, foi mais ou menos o horário que Jesus falou que eu podia vir, que o meu filho vivia. E ele fala isso para sua família, e aquele lar, então, crê que Jesus é poderoso, que Jesus tem autoridade em suas mãos, e talvez nós não sabemos se eles creram que Jesus era o Cristo, de fato, talvez eles não tivessem tanta informação. O fato é que eles creram que Jesus tinha autoridade, Jesus tinha poder ali para realizar os sinais que eles ouviram que Jesus realizou lá em Jerusalém, tá bom? Então, eu gostaria, irmãos, de falarmos sobre 2 fatores que fazem com que a nossa fé seja de qualidade e uma fé forte. Lembra que lá no início eu falei o que caracteriza uma fé como uma fé forte na presença do Senhor, uma fé sólida, uma fé robusta, uma fé poderosa? Será que a fé que é poderosa, ela tem limite em sua atuação? Até onde vai a fé do cristão? Ele vai e faz tudo que tem que fazer, de tão poderosa que é, ou ele tem alguns limites? Isso é importante para a gente entender o quão forte a nossa fé está. E vamos falar também sobre a qualidade da nossa fé. Será que a minha fé está respaldada de acordo com os critérios de Jesus, com os critérios de Deus? Ou esta fé minha está mais relacionada ao meu coração e a outras doutrinas que se ensinam, que não estão nas Escrituras? Este vai ser o foco da nossa mensagem. Será uma oportunidade para você avaliar a sua fé, ver se ela é de qualidade, ver se ela é uma fé forte para enfrentar os desafios que virão, tá bom? Precisamos entender que Jesus ele foi rejeitado por sua doutrina. Os fariseus rejeitaram Jesus porque ele apresentava uma doutrina que confrontava a religiosidade, o sistema religioso. Vimos que muitos aceitaram a Jesus por causa dos sinais, e vimos também um homem que não precisou ver os sinais para crer. Ele simplesmente confiou na palavra de Jesus, quando Jesus disse, vai, o teu filho vive. Então, diante disso, nós vamos identificar 2 fatores que, de fato, trazem qualidade e fortalecimento à nossa fé. Primeiro, submissão aos ensinos de Jesus. Um profeta não tem honra em sua própria terra. Aqueles homens que deveriam identificar Jesus como o próprio Cristo, rejeitaram ele, trataram ele como comum. E é interessante que quantas vezes nós tratamos Jesus como algo comum, como algo sem tanta ênfase nas nossas vidas. Focamos a nossa fé em tantas outras coisas, em tantos sistemas, em tantas rituais.
Depositamos a nossa fé nas nossas idas até a igreja. Se eu for na igreja, eu vou ser curado. Depositamos a nossa fé se eu fizer uma... veja bem, irmãos, eu não estou me colocando contrário a nada dessas coisas que eu estou falando, tá bom? Apenas estou as mencionando para que a nossa fé não se baseie nessas questões, tá bom? Se eu fizer uma campanha aí de jejum e oração, os meus problemas serão solucionados, sanados. E muitas vezes vem a frustração, porque a pessoa deposita a sua fé nessas coisas e ela não alcança a vitória. Ela não alcança aquilo que ela esperava. Daí vem a frustração, ela questiona Deus, ela questiona a sua própria fé, ela é questionada por outras pessoas dizendo que ela não desempenhou uma fé poderosa, porque se ela tivesse crido realmente, se ela tivesse feito como deveria, seguido passo a passo as orientações, ela teria alcançado os benefícios, o milagre que ela tanto espera. Mas nós percebemos que o que caracteriza uma fé forte é o fato de nós nos submetermos aos ensinos de Jesus, ensinos esses que a religiosidade ela despreza. Os líderes religiosos estavam mais preocupados com os sacrifícios, com os dogmas, com os rituais, com o sistema religioso que eles viviam e exigiam das outras pessoas, do que o próprio ensino de Jesus sobre a lei de Deus. Jesus, ele condiciona a nossa fé não ao sistema religioso, não ao templo, nada disso. Ele condiciona a nossa fé a ele mesmo. Vamos lá para João, capítulo 15. Olha o que Jesus vai falar sobre uma fé poderosa. João, capítulo 15, versículos 7 e 8. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha, viu? A Bíblia está falando que tudo que a gente pedir, se a gente tiver fé, vai ser feito. Se as minhas palavras permanecerdes em vós, tudo que vocês pedirem será feito. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Jesus está dizendo, olha, a tua fé será poderosa para realizar tantas coisas se as minhas palavras estiverem em vós. Em outras palavras, Jesus está dizendo, se o propósito de vocês é glorificar o meu nome, é exaltar o meu nome, através de uma vida de obediência, eu vou abençoá-los com tudo que vocês pedirem. Porque quando nós estamos focados na glória de Deus, os nossos pedidos estarão de acordo com a vontade de Deus. O problema é que às vezes a gente se engana, no sentido de, não, eu vou pedir a cura para a minha vida, porque se eu for curado, o nome do Senhor será glorificado. Mas quem disse que é propósito do Senhor que eu seja curado e o nome dele seja glorificado através da minha cura? Por que o nome do Senhor não pode ser glorificado através da minha enfermidade e até mesmo através da minha morte? É duro pensar dessa forma, não é? É chocante. A impressão que a gente tem é que é uma fé inútil, porque não vai produzir vida, eu vou morrer. O que vai me adiantar crer em Jesus se os meus problemas não serão solucionados? A grande questão é que nós precisamos confiar no Senhor a tal ponto que tudo pode dar errado aos nossos olhos. Mas o propósito de Deus, a glória do Senhor, ela será manifesta independente de qualquer situação. É difícil pensar dessa forma porque os nossos olhos estão voltados ao nosso coração. Nós queremos ter os nossos desejos satisfeitos. Quando, na verdade, Jesus está falando, são os meus desejos, as minhas vontades, o meu propósito que irão se cumprir. Se o teu desejo estiver de acordo com a minha vontade, você terá os seus pedidos atendidos.
Eu não vou abrir mão dos meus propósitos para satisfazer a sua vontade. Porque nem mesmo você sabe o que deve pedir para você. Nós vemos lá em Romanos, capítulo 8, quando o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo intercede a Deus em nosso favor, interpretando, assim, fazendo uma analogia, interpretando aquilo que nós estamos pedindo a Deus, porque nem nós sabemos como pedir. Porque nós não pedimos o que convém. Nós pedimos muitas vezes, o Tiago fala isso, para gastarmos nos nossos próprios desejos. Por isso vem os conflitos, porque o nosso coração é conflitante, o nosso coração é enganoso, e nós achamos que estamos pedindo certo, quando na verdade estamos pedindo algo que desonrará a Deus e nos trará coisas ruins. É legítimo pedir por uma cura? Claro que é. A Bíblia fala que nós devemos apresentar ao Senhor. O errado é achar que ao apresentar, o Senhor fará um milagre. Nós vamos desfrutar da paz, independente dos nossos pedidos serem atendidos ou não, segundo a nossa vontade, tá bom? Então, Jesus, ele condiciona a nossa fé a ele. O foco da nossa fé, a realização da nossa fé está relacionado a ele. Se as nossas vidas estiverem enquadradas naquilo que ele deseja, aquilo que nós pedimos será atendido. Jesus confronta a nossa fé com a justiça da própria lei. Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 19, vai falar sobre a fé e as obras. O apóstolo Tiago, ele está falando, não um apóstolo, o irmão de Jesus, provavelmente, está falando ali que aquele que tem fé, ele demonstra a fé genuína pelos resultados práticos da sua obra, da sua fé. Não é uma fé de que, eu creio que Deus é poderoso, eu creio que Deus é único e tremendo. Até os demônios creem e estremecem, Tiago fala. Mas a verdadeira fé, a fé genuína, ela produz frutos de justiça. Tiago está falando, olha, se vier alguém necessitado e você não atender, a tua fé não tem frutos. Logo, não é uma fé justa. Mas a fé que atende, a fé que cuida, a fé que zela pela justiça, essa é uma fé poderosa. Essa é uma fé que produz frutos, porque produz frutos para a justiça. E não para uma religiosidade vazia ou para qualquer outra coisa. Lembra que o culto judaico foi condenado porque eles se preocupavam tanto com o sistema e negligenciavam o órfão e a viúva? A verdadeira fé, a fé que é poderosa para transformar a vida, é aquela fé que estende a mão, é aquela fé que segue os passos de Jesus. Não necessariamente é uma fé que realiza milagres e prodígios, mas é uma fé que se realiza no cotidiano, nas coisas pequenas, nos detalhes, no cuidado com o próximo, no amor ao próximo, ao viver em graça, ao viver em misericórdia para com as pessoas, a exercer o perdão. Esta é a fé poderosa que Jesus fala. Porque se as minhas palavras estiverem em vós, vocês serão poderosos. Porque um discípulo de Jesus, ele é poderoso para fazer muitas coisas. E isso ele nos desafia. Jesus, ele fala lá em Lucas, capítulo 9, falando um pouquinho mais sobre essa questão. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Se alguém vir após mim e a si mesmo se negue, dia a dia, e tome a sua cruz e me siga. Uma fé poderosa é aquela que está disposta a enfrentar os desafios da vida. Quais são estes desafios? Os desafios de proclamar o evangelho, de fazer discípulos para a glória do Senhor, de ensinar as doutrinas de Jesus. Esta é uma fé poderosa.
Jesus, ele, antes de subir ao céu, ele tem umas últimas conversas com os seus discípulos, e ele fala, olha, ide, batizai em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensine as minhas palavras, façam discípulos em meu nome. É isso que vocês precisam fazer, essa é a missão. É para isso que eu vou capacitá-los com o Espírito Santo, para que vocês façam obras maiores do que eu fiz. Em que sentido? Jesus, ele teve um curto tempo para realizar uma obra maravilhosa, que era morrer na cruz. Mas agora ensinar a doutrina de Jesus, espalhar o ministério de Jesus, falar da justificação de Jesus, seria a obra dos discípulos, e eles alcançariam em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Essas são as obras maiores que os discípulos realizariam, maiores do que as que Jesus realizou. Porque Jesus, ele teve um contato maior com os 12. Aqueles discípulos iriam espalhar o evangelho a toda a nação. E é esta obra que nós temos. Esta é a fé poderosa que Deus espera da minha vida e da tua vida. Que nós façamos discípulos anunciando a salvação em Cristo Jesus, tá bom? Segundo fator que qualifica e fortalece a nossa fé. Confiança nas promessas de Jesus. Quando Jesus chegou para aquele homem e disse, vai, teu filho vive, ele não disse para Jesus, não, se você não for comigo, eu não vou. Se o senhor não for lá junto comigo nessa viagem que eu tenho para fazer, que não é curta, durante algumas horas, vai se eu chego lá e não dá tempo. Mas ele creu. Olha o que diz no versículo 50. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele não esperou mais nada, ele simplesmente creu e foi. Nós precisamos entender que a fé de qualidade, a fé forte, é uma fé de confiança nas palavras que Jesus disse. A confiança é a base do relacionamento. Vamos lá para Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aqui está falando sobre uma fé que confia. Uma fé que não está preocupada com sinais, mas está confiante naquilo que Deus prometeu que vai fazer. E o que Deus prometeu que vai fazer na minha vida? Me ajudar a viver bem neste mundo, sem nenhum conflito? Não. O próprio Senhor Jesus diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Só o fato de negar a si mesmo já traz muitos conflitos. Tomar a sua cruz, então, e segui-lo. Jesus está falando, esteja preparado para morrer por mim. Jesus está falando, vocês não terão vida boa aqui nessa terra. Vocês sofrerão as dores que muitas vezes acometem a qualquer um. Nós estamos sensíveis à enfermidade, nós estamos suscetíveis a acidentes, nós passamos por muitos conflitos que são inevitáveis. Muitas coisas nós enfrentamos e nós nem sabemos o porquê. O fato é que nós precisamos confiar nas promessas de Jesus. E quais são essas promessas? Que ele nos guardaria do dia mau, que ele nos protegeria do juízo e da condenação, que o sangue dele nos justificaria no dia do juízo final, que nós estaríamos por toda a eternidade no céu junto com ele. Ele estava lá no céu, ele estaria indo para o céu preparar a morada, para quando retornasse, chamasse todos os seus filhos para viverem a eternidade com ele. A confiança é a base de um relacionamento. Para um casamento, se não há confiança, este casamento está prestes a ser destruído.
se há desconfiança, se há ciúme, se há incredulidade, não há relacionamento que se sustente. O nosso relacionamento para com Deus deve partir da confiança, submissos à sua palavra e em confiança às suas promessas. A confiança correta estimula a fé correta. Se eu confio que Deus vai solucionar os meus problemas aqui na terra, a minha fé vai depender dos sinais, vai depender das manifestações visíveis. Eu vou ver as coisas acontecendo, aí eu vou crer. Se eu não ver as coisas acontecendo, Deus está falhando, a minha fé está falhando, eu preciso disso, eu preciso daquilo para crer de fato que Deus é poderoso. Não, nós não precisamos ver para crer. Nós precisamos confiar no Senhor, sabendo que a nossa fé está firmada no céu. Não está firmado nessa vida, tá bom? Isso é determinante para qualificar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé. Do contrário, seremos religiosos, estaremos caindo no erro de fazer coisas e mais coisas para ver os nossos problemas serem solucionados, quando na verdade não foi isso que Deus prometeu. Uma fé que caminha em direção a Deus e uma fé que suporta as pedras do caminho. É este tipo de fé que nós precisamos nos desenvolver, buscar. Uma fé que nos aproxima do caráter de Deus, do caráter de Jesus, andando, seguindo o exemplo dele, manifestando Jesus através das nossas ações. Muito mais do que sinais miraculosos e sobrenaturais, é um caráter transformado. Este é o maior sinal de fé poderosa. Uma fé que também se permanece firme, sólida na confiança da promessa da salvação, mesmo quando todas as coisas ao nosso redor estão ruindo. Mesmo quando estamos sendo perseguidos por sermos fiéis ao Senhor, submissos à tua palavra, à sua palavra. Essa é a fé que eu e você devemos buscar. Para concluir, então, irmãos, a fé tem limite? Sim, a lei de Deus, o caráter de Cristo. Se eu não viver em submissão à lei de Deus, eu não estarei exercendo fé. A fé, ela vai até onde a lei permite. Deus está falando, você tem que ser desse jeito. Ah, mas a minha fé me leva até aqui. Não, é mentira. A sua fé genuína, ela vai até a lei de Deus. Até onde Cristo nos ensina que devemos andar. Uma fé prática, uma fé que produz frutos para a glória do nome do Senhor. Qual é o verdadeiro estímulo à fé? Ou qual é o estímulo saudável à nossa fé? As promessas de Deus. Não busque outros estímulos à tua fé. Não busque carro novo, emprego maravilhoso, salário exorbitante, entre outras coisas, ainda que sejam legítimas, como a cura de alguém, do ente querido, uma procura de emprego que é importante. Mas a tua fé precisa estar estimulada nas promessas divinas. Porque todas as coisas passam, mas a promessa não passará. Amém? Irmãos, então é isso. Eu gostaria de orar com você neste momento. Peça ao Senhor que te ajude a ter uma fé genuína. Peça ao Senhor que te ajude a ter uma fé verdadeira, uma fé de qualidade. Uma fé que, de fato, glorifique e exalte o nome do Senhor e produza frutos para a glória do teu nome, do seu nome. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus e amado Pai, mais uma vez damos graças ao Senhor pelo tempo que o Senhor nos permitiu estar aqui. Clamamos ao Senhor no nome de Jesus que nos ajude a buscar uma fé que esteja de acordo com a tua vontade e o teu querer.
Uma fé poderosa para produzir um caráter aprovado diante do Senhor. Uma fé poderosa, ó Deus, para fazer com que a nossa vida se submeta à autoridade das Escrituras e não aos nossos próprios corações. Nos ajude, Senhor, a confiar em Ti e nas Tuas promessas, Senhor. Ainda que tudo ao nosso redor não esteja como nós desejamos. Que nós venhamos a confiar, sabendo que o Senhor é poderoso e está no controle de todas as coisas, inclusive dos nossos sofrimentos, das nossas dores, da nossa família. Que, ó Deus, venhamos a cultivar uma fé forte de qualidade na Tua presença, Deus. Que se relaciona com o Senhor, que abre o coração diante do Senhor, mas, acima de tudo, que confia em Ti. Abençoa os lares, Senhor, aqueles que estão passando por momentos de conflito. Ajude-os, ó Deus, a desenvolver uma fé poderosa, ó Deus, como o Senhor nos ensina. Uma fé forte e eficaz, ó Deus, que nos ajuda a enfrentar os desafios desta vida para a honra e glória do Teu nome. Nos dá, Senhor, uma noite tranquila, nos ajuda a meditar melhor na Tua palavra. Transforma aquilo que precisa ser mudado nas nossas vidas. Nos ajude a reconhecer as nossas falhas, os nossos erros. É assim que oramos, ó Deus, gratos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, é isso aí. Estamos chegando ao final da nossa devocional nesta noite. Eu faço um convite a você a estar no próximo domingo, às 9 horas da manhã, reunidos para meditarmos na palavra do Senhor, e às 19 horas do domingo, para meditarmos também novamente nas Escrituras, tá bom? Lembrando que no domingo também para as crianças está sendo disponibilizado as aulas para a escola dominical infantil, tá bom? Então é isso aí, meus irmãos, Deus abençoe. Eu quero ler para encerrar a palavra do Senhor, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Uma boa noite.